ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, você sentirá a presença do Espírito Santo, como lemos no livro de Atos dos Apóstolos. Então, no livro de Atos, você não vê uma igreja cansada. Você não vê uma igreja se esquivando da oração. Você vê uma igreja que ora. Através de nossas reuniões de avivamento e adoração da palavra, você entrará no sobrenatural de Deus. Venha estar conosco para ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Eu queria chamar aqui a missionária Juliana, que ela vai ler aqui umas referências. Vocês se lembram que nós estamos fazendo o dicionário, o nosso dicionário da santidade, né? O dicionário da santidade, recordando as aulas de ontem, é que em muitos aspectos, no nosso meio evangélico, é como se tivesse perdido, né, a designação santo. E Deus, o Espírito de Deus, né, que é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito Santo, né, e que vem habitar nos santos. Então, é muito importante estarmos bem familiarizados. Ontem, a partir de Efésios 1:4, quando disse, né, que fomos chamados para sermos santos, né? É bom que nossos novos convertidos, né, desde o início, eles possam, através das pregações, através das mensagens, estarem familiarizados, que foram chamados agora e retirados do sistema do diabo e da influência do mundo para sermos santos e, portanto, uma igreja santa. Muito bem. E nós vimos ontem assim, algumas referências bíblicas, né, do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, e vamos retornar um pouco, né, algumas referências. Juliana, qual é a referência que você tem? Aqui em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, a igreja podem abrir? Diz assim:
porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser seu povo próprio. Aqui nós vemos claramente que o Senhor escolheu o povo de Israel, o Senhor separou, conforme a Bíblia nos mostra, entre todos os que há sobre a face da terra. A Bíblia fala assim, no final do versículo, que o Senhor escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, Deus, aquele que criou o ser humano, aquele que quando o ser humano pecou, se desviou da presença dele, se afastou, Deus foi lá e resgatou esse povo. Mas como nós aprendemos através dessa aula do tabernáculo, que é muito forte, então toda a humanidade pecou. E aí Deus iria mandar o Messias, que isso já era plano divino. Mas era necessário ter uma nação, ter um povo que fosse separado. E Deus chamou o povo de Israel. Deus escolheu aquele povo. E pegando para nós hoje, Deus nos escolheu. Deus nos chamou para sermos povo dele, nação dele. Deus nos chamou para sermos santos. E esse mesmo Deus que nos chamou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que nos chama no Novo Testamento. E isso tudo sempre através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquilo que aconteceu lá atrás com Israel, né, de separação, não mudou em relação à igreja, entende? Após a morte e a ressurreição de Jesus. Então, eu acredito e creio que o Senhor está, entende? Nos reciclando. Nos reciclando. Nós somos sim um povo separado. Portanto, nossos hábitos e nossos valores refletem o nosso andar com Deus. Correto? Por isso nós somos realmente diferentes. Quer dizer, quando a gente fala contra o jeitinho brasileiro, gato net, gato não sei o quê. Todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Eu ando com Deus. Quem anda com o diabo está fazendo a vontade do diabo de toda a sorte. Mas não é o meu caso, não é o seu caso, não é o nosso caso. Correto? A galera parte aí para o sexo ilícito. Sexo antes do casamento. Faltando temor em mulheres, faltando temor em homens, né? Olha, isso é prática pagã, isso é prática de fora. No reino de Deus já é diferente, aqui é valorizado o casamento. Então a igreja que quer honrar o Senhor, ela deve defender isso, venerado entre todos seja um matrimônio. Não é isso? Aí eu sempre tenho que olhar para as mulheres, e a mulheres aqui dizer, minhas irmãs, pelo amor do Senhor Jesus, não caia nessa de tirar a roupa. Não caia nessa de mandar nudes. Não, lamentavelmente, há uma parcela de gente nas igrejas que perderam o temor de Deus, esqueceram de quem são. E homens, respeitem as filhas de Deus. Vocês vieram lá do mundo cheio de mania, mas vocês devem temer a Deus. E não vem querer justificar e dizer que ela deu mole. O homem é assim, o homem olha só, sinceramente. Ele vai, tenta as coisas, né? Aí depois vai dizer que num gesto dela, ei, deu mole. Essa conversa entre crentes é melhor você ir para o mundo. Não se diga crente se você é dessa forma. Você deve sair de perto dela. Se ela é uma pessoa que não está tendo também temor de Deus, está se oferecendo e oferecida, correto? Por causa do seu Deus. E quando quiser alguma coisa com a mulher, pensando em casamento, rapaz. Ou então pode mudar de igreja, sinceramente. Essa não serve para você. Essa aqui está dentro daquela linha da santidade e da separação. E outra coisa, quando os irmãos ou irmã vê
alguém que de repente está ao lado do pastor. Escuta essa. O cara é missionário, é obreiro, está ao lado do pastor. Aí para o pastor é uma cara, fora é outra. Procura a gente e fala, ó, esse cara... Já teve gente que fez isso aqui comigo. Já teve gente que fez isso aqui comigo. Já teve gente que fez isso aqui comigo. O missionário fala assim, ó, reverendo, esse sujeito aí, na frente do senhor, ele é uma coisa, o senhor tem que ver fora do senhor como é que ele é. Amém, irmãos? Ajuda os pastores. Ajuda o pastor dá a presunção de inocência. A gente é assim, né? Há muitos anos assim. Para a gente, né, tal. Então, nós estamos aqui realmente para poder fundamentar que a igreja que Deus levantou a partir do Gramacho, ela é misericordiosa, ela é amorosa. Eu não conheço igreja que restaure caídos mais do que essa. Eu não conheço igreja que restaure caídos mais do que a nossa, né? Mas a restauração bíblica. Agora, passividade, permissividade, de maneira nenhuma, gente. Não podemos ser assim. Os rapazes, vocês estão na igreja, vocês têm que ter amizade santa aqui. Não é amizade de gandaia, não. Não é amizade que vai para não sei onde, não. Aí depois está tudo na igreja direitinho. Entendendo? Está tudo na igreja, está lá. No domingo está lá. Então, né? A gente precisa temer o Senhor, né? Qual outro versículo rapidinho que a gente tem que correr? Em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui mostra que nós vamos ser reinos de sacerdotes, e nós vimos que sacerdote era alguém que era escolhido por Deus para estar ali trabalhando para o Senhor, era alguém que era separado dos demais. E o Senhor fala também que nós somos nação santa. Então, além de estarmos numa posição superior, nós somos santos, nós somos separados. E naquele outro versículo que eu li, fala que nós fomos escolhidos. E entre todas as pessoas que há sobre a face da terra, Deus, através de Cristo, nos escolheu. Nós somos escolhidos. E também em Levítico, capítulo 20, versículos 7 e o 8, podem abrir aí, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Vou ler novamente. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu, o Senhor, que vos santifico. Aqui o Senhor está falando para nós nos santificarmos, porque nós somos santos. E não é só porque nós temos a santificação posicional através de Cristo que eu não devo buscar todos os dias ser parecido com o Senhor e buscando a santificação progressiva. E também no final do versículo ele fala: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Então essa necessidade que Deus está falando através do nosso reverendo, para nós não somente ouvirmos o estatuto, ouvirmos que nós precisamos ser santos, mas também colocar em prática, cumprir a palavra de Deus. E aí, pastor, o paralelo? Sim, senhor, é muito forte isso que a missionária leu. Se você ler a epístola de Pedro, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos. Então, quando você pega e vai para o paralelo ali, que diz que Deus fez de Israel o reino sacerdotal, Deus quando olha para nós, o que Deus vê em nós? Ele nos vê reis. O apóstolo Paulo também fala: Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então é como se Deus visse em nós, Deus vê em nós uma geração de nobres, de príncipes sacerdotes, que, como sacerdote lá do Antigo Pacto, qual é a nossa função como sacerdotes? Levar a adoração, o incenso da adoração a Cristo, a Deus, né?
Outra coisa, o sacerdote, ele era aquele que denunciava a lepra. Cabe ao reino sacerdotal de Cristo ver o pecado. Nós não podemos nos misturar com o pecado, mas nós temos que ter a capacidade de identificar o pecado. Outra coisa que você vê na Bíblia é que diz que o sacerdote, ele detém o conhecimento, é da boca do sacerdote que o povo tem o conhecimento, ou seja, nós somos portadores da verdade de Deus, nós somos portadores do conhecimento de Deus. Então é muito forte, por isso que nós temos que ser um povo que busca a santificação, porque o sacerdote deve ser santo ao Senhor. Todo mundo lê lá no Antigo Pacto, colocava, né, a mitra, né, na cabeça do sacerdote e dizia santidade ao Senhor. Então é assim que Deus nos constituiu como igreja do Senhor Jesus, um reino de sacerdotes. Pastor, eu quero ler o que eu li ontem aqui, uma declaração muito forte de Blaise Pascal. Eu gostei muito disso aqui, olha. Abaixo do poder de Deus, a beleza serena de um viver santo é a força mais poderosa a influenciar o mundo. O que acontece? Então, essa questão da santificação, com certeza, ela precisa ser encarada com a mais seriedade por cada convertido, seja a partir do novo convertido, né? A partir da nova convertida, você entendendo? Porque você imagine quanta leviandade tem acontecido em nosso meio contra Deus. Não é verdade, né? Quanta coisa, entende? As pessoas não levam a sério o sagrado, a pessoa faz um CPM para casar, aí está ali a palavra de Deus no CPM, né? Está ali a palavra de Deus no CPM, quer dizer, as normativas divinas para um casamento santo, início de uma nova família. Mas quantas pessoas têm desdém, né, em relação à palavra de Deus? Aqueles que não têm, estão aí, casamentos prósperos que nós temos na nossa igreja, né? E eu quero até louvar a Deus na questão dos casamentos, que a gente tem visto o seguinte, né? O divórcio, ele não é aqui uma regra, divórcio. Porque hoje em dia está aí pastor divorciado, né? E tá, sabe, olha, sinceramente, né, pastor, uma nojeira, né? Porque nós não podemos banalizar o casamento, gente. Amém, gente? Amém? Casamento é até. Então a nossa igreja é forte nisso. Nós temos forte, não vamos. E vocês que aspiram, né, o matrimônio, tenham apenas o critério, né? Tenham a propósito. A gente tem dado 1000 aulas aí, né? O propósito de desígnio, isso tem que estar em alta consideração, né? As mulheres devem perguntar o que é um homem de Deus. O que é um homem de Deus? Quer dizer, um homem que não é do mundo. Então, o homem é de Deus, né? E as mulheres perguntam, né? As mulheres perguntam o que é o homem de Deus e os homens perguntam o que é uma mulher de Deus, né? Quer dizer, muitos casamentos, eles precisam dessa santificação. Amém? Afobado come cru. Talvez a pessoa está pensando que é alguém, e alguém não tem nada a ver mesmo. Deus está te livrando. Deus está te livrando. Eu gosto de falar da pastora Elaine, que a pastora Elaine teve alguns livramentos, né? Mas a pastora Elaine foi de uma obediência. Eu jamais vou me esquecer quando em Petrópolis, ela, dentro da decência, dentro da coisa certa, não é? Ela era noiva, ela chegou não sei se chegou a ficar noiva, mas um casamento, ou melhor, um namoro para casamento com um rapaz que era de uma boa família, olha só, hein? Não é? Um rapaz que era de uma boa família. Mas aí, quando nós vimos que alguma coisa não iria, tivemos a graça de Deus de sinalizar. Eu nunca me esqueço da Elaine chorando, mas querendo obedecer. Porque estava guardado para ela um homem de Deus, que à época não estava no mundo. E o nome dele, o Alex Fiuza. Imagine aquilo que o olho não viu, nem subiu. Deus preparou. Gente, como a gente tem que louvar a Deus pela sensatez
da jovem, à época, Elaine. Amém? Ela queria obedecer. E nós já demos tanta aula sobre isso, sobre o problema do sentimentologia, né? O pessoal se engana pelo, sei lá, aquela coisa e tal, e daqui a pouco nós provamos por A e mais B que a coisa funciona dentro do princípio. Entende? Que as pessoas se deixam enganar, daqui a pouco casaram com as pessoas erradas. E até mesmo dentro da missão nós estudamos muito isso, porque nós temos aí grande casamento, está ali o pastor Ricardo. Mas o pastor Ricardo lá no direito, na decência. Então, olha que os exemplos que eu estou dando não é do cara a galinha, não. Ou vice-versa, tá? De gente séria. Imagine, né? Mas o pastor pensava na época que era uma menina. E a menina pensava também que era, sem mencionar o nome dele. Mas daqui a pouco, lá na frente, Deus tinha era a Adrianinha. 20 anos de casado esse ano. Olha que santificação. 20 anos de casado. Aí olha só, fica de pé aí. Fica de pezinho. Olha ele. Tira um pouquinho a máscara, para o pessoal ver. Olha o jeitinho dele. Isso é o Natan. Obrigado, Natan. E o bem está lá em Brasília, né? Então, meu irmão, vamos levar a coisa séria, vamos ser santos, né? Vamos praticar a santificação, confiança em Deus. Amém? Tem que ser fulano. E Deus tinha, né? Deus tinha o Alex. Deus tinha a Adriana. Eu poderia falar sobre esse tema aqui, né? Esse tema é um tema que iria embora por ele aqui, né? Porque a gente vê um pessoal quebrando a cara, se arrebentando, né? A gente vê a garotada perdendo o senso de Deus, né? Entendendo que o sexo, a sexualidade, ela foi feita por Deus, o sexo. Mas para ser utilizado dentro dos limites do casamento. Né? Então, o cara, quando abertamente quer ir para a cama com a filha de Deus ou qualquer outra mulher, e está dentro do seio da igreja, está dentro da igreja, que Deus, né, venha colocar o seu juízo sobre a pessoa, porque é um predador miserável, né, que vai naquela igreja e depois vai na outra e vai na outra, né? Agora, a mulher que for a mulher santificada e que desenvolve essa santificação dentro dos seus propósitos, ela só pode ter, se tiver um chamado de Deus para o casamento. Então, o retrato da Ruth na Bíblia é tremendo, né? Ela diz: o teu Deus será o meu Deus, teu povo, meu povo, onde quer que tu fores, irei. Pessoa com propósito, ela não estava nem procurando, mas aí Deus tinha reservado lá do outro lado um homem, não um moleque. Um homem chamado Boaz. E Deus tinha reservado para ela, né, até estar na genealogia, não é isso? Uma série de outras coisas, como Deus trabalha. Então precisamos recuperar isso. E só a igreja entendendo o seu chamado para ser santo em todas as áreas. Estar junto com pessoas espirituais é muito bom, né? Na igreja você deve ter assim muita atenção, porque tem pessoas que vêm à igreja, mas elas não têm comprometimento, né? Não tem comprometimento com as verdades de Deus, com a palavra, né? Então é muito importante você se associar, quer dizer, se aproximar, ter convivência com as pessoas que verdadeiramente são consagradas, são verdadeiras, né? Isso é um princípio, ser seletivo no sentido não discriminatório. Nós aprendemos com a nossa mãe, você dá bom dia para todo mundo, você dá boa noite para todo mundo, você trata todo mundo bem, mas não convive com todo mundo. A Bíblia Sagrada, ela nos previne que entre a família chamada família de Deus, conhecida por fora como família de Deus, tem os que temem e os que não temem. Tem os que servem e os que não servem.
Tem os que têm assim um temor e quer dizer, e andam dentro da palavra de Deus. Tem os que eles se definem como crentes, mas eles têm a sua teologia. Eles não têm a palavra de Deus objetiva como a máxima direção na sua vida. Quem são as pessoas que são realmente espirituais? Quem são as pessoas que os princípios bíblicos controlam a vida delas? E controlam em todas as áreas. Esse princípio aqui, sobre o qual estamos colocando agora, também era marcante na vida de Daniel. Daniel, o adolescente Daniel, na época do exílio na Babilônia, ele foi levado para a Babilônia. Nós que estamos há alguns anos no pastorado, nós percebemos que tem gente que se perde dentro do templo, se perde dentro da igreja. E por que ele se perde dentro da igreja? Uma das razões são as associações sem compromisso. Quem são teus amigos? Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que nos atraem? Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Olá, Igreja Viva. Eu me chamo Thiago Marques e primeiramente quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, todos os pastores, missionários e todas as pessoas que acompanham esse ministério maravilhoso, onde ao longo desses 15 anos eu tenho o prazer de fazer parte. O meu testemunho hoje é de vitória, porque na segunda-feira, dia 13 da semana passada, eu comecei a me sentir muito mal, com muita febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas. E como é recomendado, eu esperei um pouco para ir para o médico. No sábado eu estive no médico e, por minha surpresa, eu fiquei internado. Para minha surpresa, eu fiquei internado. E com a suspeita muito forte do Covid-19, eu comuniquei à igreja, pedi para minha esposa comunicar à igreja. E daí em diante a gente começou uma batalha muito grande espiritual, de oração. Eu tenho o prazer de dizer que toda a igreja orou por mim, orou para que eu vencesse, para que tudo isso fosse só mais uma fase, mais uma passagem que eu vivi. E realmente foi assim que aconteceu. Ontem eu recebi alta, o meu diagnóstico foi positivo para a Covid-19. Ontem eu recebi alta e pela misericórdia do Senhor estou aqui para contar o meu testemunho. Com muita felicidade posso falar hoje, reverendo, que sou um vencedor por ter vencido o Covid-19. Na verdade eu não, né? Toda a igreja, com toda a oração, todo mundo que orou por mim, todo mundo que deu que teve um tempinho, tirou um tempinho para orar, agradeço de coração. Muito obrigado por tudo. Sou sim o vencedor. Amo fazer parte dessa igreja. Muito obrigado, reverendo, por suas orações. Muito obrigado, pastora Cristina, sempre se preocupando, conversando com a Jô, altas horas da noite, acalmando, tentando acalmar, mesmo passando por toda essa turbulência que a senhora vem vivendo. Oramos pela senhora também, oramos pelo nosso reverendo. Amamos vocês demais. Mais uma vez a Igreja Viva esteve presente na minha família e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado, reverendo. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal
siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a Degramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.